Existem mulheres que transformam o mundo, não com promessas grandiosas, mas com presença, com escuta, com coragem. Mulheres que fazem da educação um ato de amor, da saúde um compromisso com a vida e da família um espaço de acolhimento e transformação. Olá, meu nome é Gisele Albuquerque, eu sou psicopedagoga, analista do comportamento, fonoaudióloga, dentre outras formações. E hoje eu quero agradecer a TZ Editora pelo convite para estar aqui com vocês. Boa tarde, eu me chamo Gisela Calabria China Forte, eu tenho formação em pedagogia com habilitação de primeiro, hoje seria o 5º ano. Sou mãe de 2 filhos, um de 22, outro de 32, o Vitor Hugo e o Pedro Henrique. Agora serei vó de um menino. Estou aposentada há cerca de 7 anos. Ser mulher, para mim, significa ter um olhar sensível, ter um olhar empático, ter um olhar humanizado e um acolhimento. Porque nós, mulheres, nós temos toda essa questão de sermos multi na grande maioria das vezes. Isso traz um cansaço grande. Porém, dentro da saúde e da educação, ser mulher para mim é trazer um impacto e dar aí como exemplo para que outras mulheres não desistam. Ser mulher é lutar, é viver, é ter amor e ser luz na vida do outro. É uma reflexão muito ampla sobre o que é ser mulher dentro da educação. Ser mulher por si já, indiferente de ser educação, qualquer área, já é muito especial. Mas dentro da educação, a gente ainda traz muito o estigma de ser cuidadora, de olhar todos os pontos, não só os pedagógicos ou as áreas específicas, porque a mulher parece que já nasceu para cuidar. A mulher já nasceu, não falo para ser mãe, porque tem muita mulher hoje em dia que realmente não quer ser mãe, e a gente respeita muito isso. Mas eu acho que significa ser mulher na educação tem mudado, pelo que eu tenho acompanhado. Assim, não é que não existe, as mulheres estão tomando uma outra posição, não só de cuidadora, não só de troca de conhecimento, aquela coisa que a gente sempre ouviu falar e que sempre trabalhou em cima. Isso a gente tem que continuar dividindo com a família. A família é primordial, fica tudo muito em cima da profissional, ou seja ela professora, ou seja ela cuidadora, ou seja ela o que for. Então eu acho que as áreas têm que ser muito bem delimitadas. Na minha época, eu falo na minha época que eu comecei há muito tempo atrás, a gente trazia muito isso de casa, em ser cuidadora, antes de ensinar ou de trocar experiências, e cuidar. E aí ficava sobrecarregado. Como a gente fica sobrecarregado às vezes dentro de casa, a educação foi a mesma coisa. Se você for ver historicamente, a mulher entrou na educação, por quê? Porque ela quis trabalhar, mas se você for ver, ela entrou como cuidadora mesmo, para cuidar. E eu acho que não é só isso, acho que vai muito além de cuidar. O cuidar não é que a gente não vá cuidar, mas eu acho que essa troca é passar para a criança ou para o adolescente, ou quem quer que você esteja trabalhando com educação, você passar o seu conhecimento, você trocar. Mas o cuidar é consequência de tudo isso. Olha, a mulher que mais me inspirou foi a minha mãe. Porque a minha mãe, ela que é faxineira, ela criou a gente junto com meu pai, que também é pedreiro, era pedreiro, e ela era uma força enorme, gigante. E eu via o quanto ela se esforçava para que não faltasse nada para mim, para minha irmã. Ela trabalhava, me levava junto com ela, e eu via o quanto ela era especial e trabalhadora na área dela. Então, ela não é da área da saúde na educação, mas ela cuidava de outras famílias com muito carinho. E isso ficou internalizado a mim. O meu objetivo hoje, atualmente, é inspirar outras mães, é capacitar, é acolher, ouvir e transformar a vida de outras mulheres, de outras mães também. Eu sou filha
de uma mulher que ficou viúva aos 33 anos, eu tinha 2 anos. As minhas irmãs, a do meio tinha 8 anos e a mais velha tinha 10. E a minha mãe teve auxílio da minha avó paterna. Então eu fui criada por uma avó, por uma mãe e por 2 irmãs. Assim, hoje a diferença não é tão grande, mas na época era mais acentuada. Então os meus exemplos foram todos de mulher. E eu sou filha de uma mulher que hoje vai fazer 93 anos, lúcida, mas muito forte. Eu cresci com a seguinte frase: melhor marido é um diploma. Você precisa ser alguém na vida. Isso para mim e para as minhas irmãs. E então, com essa mulherada toda cuidando de mim ou cuidando da gente, a gente sentia que a gente precisava ser forte, indiferente de qual profissão você escolhesse. Mas também existia a questão: você precisa escolher uma profissão a seguir. Não conte com ninguém. Conte apenas com o seu conhecimento, com o que você vai conseguir tirar do mundo. Então eu acho que isso cresce, a gente cresce, eu falo por mim, pelas minhas irmãs, a gente cresceu muito forte, muito dona daquilo, da sua vida. Isso impacta, às vezes, não tão positivamente. Impacta porque a gente hoje pode ver que passamos por muita coisa e sobrevivemos e tivemos sucesso, mas isso nos fortaleceu muito, mas ao mesmo tempo, às vezes endurece a gente. Mas eu sou feliz com a minha caminhada, principalmente quando eu esqueço da minha profissão e volto para minha família. E assim eu vejo o meu reconhecimento dentro da minha casa. Agora eu tenho uma casa só de homens, né? Eu tenho o meu marido, eu tenho 2 filhos, vou ter um neto. É engraçado que eu vim de um universo feminino partindo totalmente para um universo masculino. É interessante isso, mas eu acho que graças à minha mãe a gente conseguiu se portar, se colocar na sociedade, indiferente de qualquer profissão que a gente possa ter escolhido. Através do meu maternar, eu já pensei, lá naquela época, como eu poderia ficar um pouco mais com a minha filha e também transformar outras vidas. E lá atrás, eu pensei, vou fazer pedagogia. Assim eu trabalho meio período, confesso que foi esse meu primeiro pensamento. Porém, conforme eu fui fazendo os meus estágios e fui trabalhando, eu vi que ia muito além a minha missão, que era transformar vidas. E como eu disse, já numa outra entrevista, o Guilherme, que foi o meu primeiro aluno em que eu fiz estágio, e eu percebi que eu conseguia transformar a vida dele e automaticamente da família dele, porque a alegria foi imensa, que através dos meus saberes, que eram poucos naquela época, mas da minha força de vontade e amor, eu poderia transformar muito mais vidas. Então foi assim a minha missão se concretizou. Logo que eu me formei, eu tive a sorte de ser o último concurso que havia no estado. Nós, na época, chamávamos de PEB1, hoje é o Ensino Fundamental 1. E assim que eu entrei dentro de uma sala de aula, eu percebi que eu faria a diferença. Porque primeiro que a gente traz os exemplos que você traz lá de quando você estudava, de quando você estava como aluna. E aí você percebe que assim como você se identificou com muitas profissionais, muitas professoras que trabalhavam ao longo da sua vida, que você ainda lembra, você percebia no olhar das próprias crianças que elas depositavam a mesma expectativa em você. E aí, se você consegue transformar uma vida, literalmente não é frase feita, mas é verdade, porque hoje, como eu já estou há um bom tempo aposentada e alguns ex-alunos me acharam através das redes sociais e contando como foi importante a nossa vivência lá atrás, então você percebe assim, eu percebi de imediato que eu estava na profissão certa, que eu gostava daquilo que eu estava fazendo, que eu costumo falar na minha casa. Trabalhe, escolha uma profissão que vocês vão gostar muito, porque vocês vão trabalhar muito tempo com aquilo. Gostando é difícil. Sem gostar é impossível. Então eu acho que a partir do momento em que você se entrega na profissão, não só na educação, qualquer uma que seja, que você goste,
as pessoas que estão te assistindo, os alunos no caso, eles percebem isso de você. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você percebe que você está impactando positivamente. Lógico que durante esse tempo todo deve ter existido pessoas que passaram pela minha vida e acharam que eu não fui tão importante assim. Mas se 1, 2 ou 3, numa trajetória de 25 anos, que eu fiquei dentro de uma sala de aula, eu acho que isso é você falar, não, dei certo. Os desafios. Os desafios por ser mulher, né? Infelizmente, em 2026 a gente ainda tem essas questões relacionadas a você é mulher. Por que você está à frente, né? Por que não o outro? Por que não um homem? Então os desafios eles são diários, mas nós mulheres não podemos deixar passar, porque nós temos uma força gigante. Nós somos mães e quem não é tem essa força gigante. E nós podemos tudo o que a gente quer, com muito, mais uma vez ressalto, dentro da minha área, com muita saúde, com amor, com muita ciência, a gente consegue. Então os desafios vão sendo superados, porque a gente não pode parar e nós temos que nos encorajarmos a seguir na nossa missão. Apesar da educação ser muito recheada, hoje eu acho que nem tanto, mas eu venho de uma época que assim, minha classe, na faculdade não tinha um aluno, não tinha um menino, não tinha um homem. Nós vemos a gente vem de uma trajetória que a educação, acho que 90% era de mulheres. E aí quando você começa realmente a trabalhar numa unidade escolar, seja ela pública, seja ela particular, você percebe que quando existem possibilidades, no meu caso eu virei coordenadora, depois, os 10 últimos anos eu trabalhei como coordenadora, às vezes na vice-direção, às vezes na coordenação, mas esses cargos eram sempre oferecidos para homens. Parece que na hora de realmente reconhecer um trabalho em que você tinha uma equipe, que você ia sair da sala de aula e cuidar de uma unidade maior que seria uma escola, as pessoas ainda escolhiam homens. E geralmente eram diretores que escolhiam, vice-diretores, coordenadoras ainda escolhiam mulheres. Mas eu percebo, eu passei muito por isso. Quando chegava, eu brinco, quando chegava a minha vez, eles escolhiam um homem. Ela tem capacidade, mas ela é mulher, ela vai ter que se ausentar porque ela é mãe, ela tem filhos pequenos. Eu espero de coração que isso tenha mudado hoje. Eu não posso falar porque eu não estou dentro de escola, mas eu acho que tem mudado, sim, pelo que eu tenho lido, tem mudado, sim. Então, eu acho que o maior desafio foi homens que não acreditavam que a gente, por ser mulher, mãe, professora, e pudesse dar conta de tudo. Eles achavam que a gente estava sempre alguma coisa ia deixar de lado, e no caso era a profissão. Ser mulher traz algo humanizado, né? Nós temos essa sensibilidade que já de sermos mulheres. Então a gente consegue olhar com um olhar empático, consegue ter esse olhar sensível ao que o outro está passando, ao que aquela família está passando, ao que aquela outra pessoa. E nós precisamos, quanto mulheres, nos unirmos, não separarmos e sim estarmos juntas, porque só assim a gente cria mais força ainda para poder então seguir na nossa missão de transformação, tanto da nossa vida quanto da vida do próximo. Eu acho que a mulher por si, a gente já tem um feeling. Eu posso falar isso de cadeira, porque eu tenho 3 homens sob os meus cuidados, um de 60, um de 32 e um de 22. E a mulher tem um feeling, tem um sentimento, não é nem sentimento, ela tem uma visão diferente. A mulher pensa como um todo, a mulher pensa em detalhes, a mulher pensa em coisas. Homens são mais práticos. Eu brinco muito que às vezes a gente vai procurar um caminho, perguntar uma opinião de alguém ou uma informação. Olha, boa tarde, eu gostaria de saber, homem não, onde fica tal coisa? Isso é até bom ser mais prático, mulher não é tão prática assim, mas eu acho que esse todo que a gente sempre acaba vendo, eu acho que impacta muito positivo para a educação ou para qualquer área que você vai trabalhar. Mas eu acho que especificamente, como eu trabalhei com educação,
você consegue, parece que enxergar além do aluno, além da criança, além da família. Você consegue trazer isso para perto de você. E isso, desde lá de trás, quando eu fui à escola, quando eu entrei à escola em 1971, até hoje, eu acho que isso ainda é da mulher, essa sensibilidade. Mulher sempre tem que equilibrar entre todas essas partes aí que a gente tem, né? Família, sou mãe, sou esposa, preciso estudar, sou professora, sou palestrante, tenho a nossa clínica. Então, assim, realmente é cansativo e desafiador. Mas quando a gente coloca uma missão e um propósito na nossa vida, tudo se torna muito mais leve. Então, sim, hoje, já sofri muito anteriormente, mas hoje eu já aprendi em ter momentos positivos com os meus e aproveitar o máximo possível para que essas memórias afetivas fiquem, não perdendo a qualidade do meu trabalho. Então, eu consigo me organizar, planejamento, consigo me planejar e me organizar para estar me doando 100% em todas as áreas da minha vida. Difícil ser mulher, ser mãe, ser mulher, esposa, ser amiga, porque eu me lembro que quando eu trabalhava o período todo, então quando eu saímos todos às 6h30, 6:45, todo mundo correndo, deixava as crianças na escola, depois eu ia trabalhar, voltava no horário do almoço, pegava as crianças, chegava em casa, não sabia se era o almoço que eu ia dar, se eu ia descansar, porque eu tinha que voltar à tarde, voltava à tarde para trabalhar, chegava às 6 horas, eu brincava, que eu falava assim, eu deitava, falava, meu Deus, minha alma precisa voltar para o meu corpo, porque eu vou para o terceiro turno. Eu sempre brinquei que eu precisava ir para o terceiro turno, porque até então eu tinha sido praticamente 90% do meu tempo eu tinha sido profissional. Ali eu deixava de ser profissional e ia ser o quê? Dona de casa, porque eles estavam morrendo de fome. A mãe, aquela que precisava ajudar a tarefa do filho, literalmente a cartolina às 11 horas da noite, porque eles ainda pediam a cartolina às 11 horas da noite. E aí, uma vez o meu filho falou, o meu mais velho falou uma frase muito interessante que me fez dar uma sacudida. Ele falou, você dá o seu melhor lá fora, pra gente você tá sempre brava, gritando. Então é a hora de você escutar dentro da sua casa e falar, nossa, realmente, eu tenho 30 alunos comigo durante um período ou 2 períodos que for, e eu tenho que ter paciência, porque eles não são meus filhos. Aqui em casa não, aqui em casa eu posso gritar, eu posso ficar brava, eu posso... Então, eu sempre brincava, quando eu passei a ser coordenadora, eu falava muito para as minhas professoras o seguinte, cuidado, porque a gente deixa o melhor aqui, e o pior, não é o pior, é o mais cansado, é o pior dentro de casa. A gente tem que saber conciliar isso. Indiferente de alunos, de escola, de filhos, existe o ser mulher. A gente se cuidar. Existe o marido, existem as nossas amigas, que são o nosso ponto de apoio. Então, conciliar tudo isso não é fácil, mas é muito bom, gente. É muito bom, porque quando você passa por tudo e olha para trás, você fala, dei conta. Olha como eu sou forte. Mulher, acredite em você. Você pode, você consegue, sem procrastinação. Vamos avante, porque a gente pode muito ajudar muitas outras famílias, muitas outras pessoas dentro da nossa área da saúde e da educação e todas as outras áreas. Acredite em você, você tem um potencial imenso, só não podemos ficarmos parados. Lembra da frase que eu disse? Se você não se recorda, eu vou repetir. Reflita de que vale passar por essa vida sem fazer a diferença na vida do outro. E quando você abençoa através do seu trabalho a vida do outro, a sua vida é abençoada. Então, bora, levanta daí e vamos para cima. Eu convivo com algumas mulheres mais jovens, as namoradas, a mulher do meu filho, que hoje eles namoraram muito tempo, e eu convivi com uma mulher dentro de casa, uma menina, eles namoraram muito tempo, e eu percebo que hoje elas valorizam muito a educação, a profissão, as escolhas não são mais engessadas. A minha nora, por exemplo, fez arquitetura e hoje se encontrou enquanto maquiadora, e é uma excelente profissional. Então, ela teve essa opção. Parece que a gente não, a gente tinha que estudar. Na minha época, fazíamos faculdade e, gostando ou não daquilo, a gente não tinha coragem de ousar. E eu acho que hoje as mulheres são mais ousadas. Isso é muito bom.
Agora, o meu conselho, se é que eu posso dar um conselho, é a educação liberta. A educação te dá liberdade para você ser quem você é. Você escolher uma profissão e seguir nela te dá liberdade para ser você mesma. A partir do momento que você é você mesma e você é feliz com aquilo que você está fazendo, você se torna uma pessoa mais interessante, a felicidade fica estampada em você. Você fica mais dona do seu nariz. Como eu já falei há pouco, a minha mãe sempre falava, vocês têm que aprender. É um curso de inglês, é uma computação, eu sou da época da xilografia, é uma música, porque o conhecimento, lá na frente você vai falar, eu vou usar isso e isso vai me empoderar. Literalmente é você se empoderar com conhecimento. São frases antigas e são reais. O conhecimento não ocupa espaço, qualquer que seja, até mesmo cozinhar. Eu amo cozinhar, mas eu aprendi a cozinhar porque eu gosto. Tenho amigas que não gostam de cozinhar. E isso, de uma certa forma, também me ajudou. Então, eu acho que o conhecimento liberta. A educação liberta. O saber se portar, o saber se colocar diante de uma sociedade. Isso é libertador. Isso faz com que você seja você. Seja você diante de uma sociedade que ainda é muito machista, que nós não podemos falar, são tudo flores. Eu conheci um psicólogo que na época ele falava, eu vou falar uns 15 anos atrás, a sociedade ainda é muito machista, a sociedade ainda é para os homens, as mulheres gostando ou não, então cabe essas mulheres que estão vindo tentar fazer essa diferença. E como? Se empoderando de conhecimento, se empoderando do que elas vão poder se fortalecer. Quanto menos depender de alguém, é ser dona do seu próprio nariz mesmo. Eu acho que é isso que a gente pode deixar. Eu, como já estou com 60, 61 anos, eu acho que é isso que, se hoje eu tivesse uma filha, se eu tivesse uma neta vindo, se empodere. Busque conhecimento, busque ser feliz, busque uma profissão e seja bom naquilo que você é, daquilo que você se propôs. Você diz, não, eu gosto de culinária e eu vou partir para esse lado. Seja bom no que você faz. Vou ser uma médica, vou ser uma engenheira, seja bom naquilo que você faz. Porque vai fazer toda a diferença. Eu acredito nisso.